Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, Eduardo Bolsonaro já é réu no Supremo Tribunal Federal por tentativa de obstrução da justiça e também por tentativa de intimidar o tribunal. De tudo isso, o Eduardo Bolsonaro colhe agora uma provável, se o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, quiser, uma provável prisão preventiva que seria posterior a um pedido de extradição, ou seria concomitante a um pedido de extradição nos Estados Unidos. Por conta de quê? De que já se sabe que o Eduardo Bolsonaro está ciente do processo, não é preciso notificá-lo, pode ser notificado por edital novamente, mas ele já declarou publicamente, há vídeos, há provas que você vai ver nesta edição, de que ele sabe que virou réu, ele sabe do processo e ele diz que não vai participar desse processo de forma nenhuma. Então isso é mais do que suficiente para a justiça não se deixar fazer de idiota, não se deixar afrontar e tomar medidas para evitar a procrastinação desse processo para dentro do ano eleitoral de 2026, que é o que o Eduardo Bolsonaro quer para fazer chantagem, para tentar criar uma imagem de vítima, de perseguido político, que é o que ele procura fazer. Então, o Alexandre de Moraes, com essa extradição executória, ele pode decretar prisão preventiva. De fato, seria necessário que ele se ausentasse do processo depois de uma convocação para presença física, para interrogatório pela Polícia Federal, para depoimento. O Alexandre de Moraes, evidentemente, não vai participar desse teatro. Pelo menos ele não tem se deixado fazer de idiota ao longo do processo, deixar a justiça ser ridicularizada publicamente, esperando que o Eduardo Bolsonaro diga que não vai comparecer a alguma audiência do processo a que ele vai responder no STF, para declará-lo réu e também para declará-lo foragido da justiça. Ele vai ser declarado foragido da justiça. Esse processo todo pode demorar de 7 a 15 dias. O Alexandre de Moraes tem adotado a celeridade. Então vamos assistir a essa reportagem que contém a fundamentação de tudo isso que eu acabei de dizer. Vamos assistir. A primeira turma do STF decidiu por unanimidade tornar o deputado Eduardo Bolsonaro réu por tentar coagir ministros e autoridades e interferir no julgamento do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então nós vamos voltar a falar aqui em Brasília com o Tiago Rezende. Tiago, faltava apenas o voto da ministra Carmen Lúcia, e ela acompanhou o entendimento dos outros ministros. Oi, Fred, é isso mesmo. Bom dia para você novamente, bom dia a todos aqui na Globo News. A denúncia ela foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu hoje a análise e por unanimidade decidiu tornar Eduardo Bolsonaro réu no processo que vai investigá-lo por tentativa de coação. E, deputado, diante desse arquivamento, o senhor considera voltar ao Brasil ou não? Agora vai ficar nos Estados Unidos e dar sequência à denúncia de tudo que está acontecendo no Brasil? Não tem a mínima possibilidade de voltar ao Brasil. O Brasil já não é mais um local seguro para você fazer oposição, é um local que você não tem liberdade de expressão. E o Alexandre de Moraes, como a gente sabe, ele é uma pessoa, um psicopata. Então não tem a menor possibilidade de eu voltar. Mesmo com o PGR sendo contra a apreensão do meu passaporte, e eu já até achava, talvez fosse demorar até amanhã, o Alexandre de Moraes colocou hoje para arquivar essa questão toda, mas eu acho que foi um grande tiro no pé deles, porque eu estou tendo muito apoio aqui nos Estados Unidos, está ocorrendo uma comoção, está chegando aqui no exterior, estou subindo meu vídeo aqui agora falando em inglês, o mesmo recado que eu passei hoje de manhã em português, e começar a mandar aqui para as autoridades americanas. Eu tenho certeza que haverá uma sensibilização, uma mobilização, porque eu já há muito tempo ando aqui nos Estados Unidos. Já fui a vários CPECs, que é o maior encontro de conservadores do mundo, já falei com o presidente Trump, já tive outras oportunidades com o Dom Júnior. Vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo,
Por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. O deputado Eduardo Bolsonaro reagiu ao ministro Alexandre de Moraes, que votou para aceitar denúncia da Procuradoria-Geral da República e torná-lo réu por coação no curso do processo. Em conversa com a coluna por telefone nesta sexta-feira, Eduardo Bolsonaro classificou o voto de Moraes como uma, entre aspas, continuação da caça às bruxas, usando... This cooperation is vital in the fight against serious crimes, including terrorism and cybercrime. When a red notice is issued, it helps countries share critical information about wanted individuals. Extradição instrutória é a solicitação de um país para que outro entregue um indivíduo para que ele possa ser julgado em um processo penal em curso. Diferente da extradição executória, para cumprimento de pena já imposta, a extradição instrutória ocorre antes da condenação definitiva, visando que a pessoa responda a acusações em um país estrangeiro. Bom, como se sabe, a primeira turma do STF começou na última sexta-feira a analisar a denúncia e tornou o Eduardo Bolsonaro réu. E agora você tem aqui a decisão do Alexandre de Moraes, aqui é a denúncia desde o começo, né? E as informações vão sendo agregadas ao fim do processo. Que já está com 66 páginas. Então, você tem aqui a última parte. Na presente fase de cognição restritiva, há prova de materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria. Essa é a decisão do Moraes, tá? De sexta-feira. Na presente fase de cognição restritiva, há prova de materialidade e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro. A grave ameaça ao tribunal materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil, suspensão de visto de entrada de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos da América e a aplicação dos efeitos da lei Magnitsky a este ministro relator. O elemento subjetivo específico favorece interesse próprio ou alheio e evidencia-se em tese pelo fato do denunciado pretender criar ambiente de intimidação sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento de Jair Messias Bolsonaro nos autos da ação penal 2668 do Distrito Federal, que terminou já, né, o Bolsonaro está preso, e também sobre as autoridades responsáveis por um possível projeto de anistia aos crimes imputados a Jair Messias Bolsonaro e correios responsáveis pela tentativa de golpe de Estado ocorrida no Brasil. Dessa forma, a Procuradoria-Geral da República demonstrou a presença da justa causa necessária para a instauração de ação penal contra o acusado Eduardo Nantes Bolsonaro, tendo detalhado a sua conduta criminosa. Diante do exposto, afasto as preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União e, presentes os requisitos exigidos pelos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, recebo a denúncia oferecida contra Eduardo Nantes Bolsonaro em relação ao crime previsto no artigo 344 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal, crime continuado. Bom, diante disso aqui, a primeira turma, por unanimidade, recebeu a denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Para o colegiado, há indícios de que o parlamentar visou criar instabilidade com a aplicação de sanções dos Estados Unidos a autoridades brasileiras e prejuízos econômicos ao Brasil. A primeira turma formou unanimidade para receber a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e as investigações decorrem de declarações públicas e postagens em redes sociais como aquelas que você viu aqui, em que o parlamentar afirmou estar atuando para que o governo dos Estados Unidos impusesse sanções a ministros do STF e a integrantes da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera perseguição política a ele e a seu pai
e para o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, nessa fase processual restrita, a prova da ocorrência do crime e indícios razoáveis e suficientes de autoria nas condutas. Então, aí, grave ameaça, você tem vários agravantes que vão elevar a pena da prisão dele, porque a prisão não é alta, do artigo 344 é até 4 anos de prisão, mas aí tem vários agravantes aí, que isso aí pode chegar a uns 10 anos, né? E então aqui você tem uma análise dos próximos passos, onde explica, a certa altura, a questão da extradição instrutória. Está aqui, ó. Vamos lá. Em tese, o STF pode pedir a extradição instrutória para garantir a presença do réu durante o processo ou futuramente a extradição para a execução da pena. Então, no caso, a extradição durante o processo, ela existe pela seguinte razão. Essa extradição durante o processo, já ele começa com pedido de extradição e prisão preventiva, porque ele já declarou que não volta, ele já declarou que não participa do processo, ele já declarou que está tentando intimidar o tribunal, então é um caso de execução antecipada, não é provisória, mas antecipada, é prisão preventiva, porque ele está tentando obstruir o processo contra ele. Esse processo que existe aí, ele está obstruindo com a ausência dele do país. Então, num processo normal, iria se fazer uma convocação dele, né, uma intimação para ele comparecer ao tribunal para ser ouvido sobre o caso. Evidentemente que ele não vai comparecer. E isso já se sabe, então não é preciso que ele cometa os mesmos atos reiteradas vezes para que o judiciário tome uma atitude. E é isso que o Alexandre de Moraes tem feito. Não é? Porque o que interessa para o Eduardo Bolsonaro é empurrar esse processo para dentro de 2026 para se confundir com as eleições e fazer confusão. Então, esse processo, o STF já deixou claro, o Alexandre de Moraes já deixou claro que quer a solução desse caso do Eduardo Bolsonaro, pelo menos a condenação dele e a inclusão dele na lista da Interpol, ainda em 2026. Como é uma pessoa só no processo, a instrução penal vai ser muito rápida. Veja, a preventiva do filho 03 pode demorar 1 semana para ser pedida, 1 semaninha. A premissa é simples e implacável. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025 em modo exílio. Histórico de evasão é notório. Ele declarou em julho de 2025 que não voltaria enquanto houvesse risco de prisão arbitrária por Moraes. Ele abriu mão do mandato para evitar a captura. O STF não tolerará a procrastinação. O recebimento da denúncia em 15 de novembro abre ação penal. Moraes prioriza a garantia da lei penal, artigo 312 do Código de Processo Penal, da prisão preventiva. Em casos bolsonaristas, ele decretou a prisão em horas, como buscas a Jair, em agosto de 2024, e não é especulação. O edital foi ignorado em setembro de 2025, prova a obstrução. Ele foi citado por edital, ignorou e falou que não ia dar bola para o processo. Em 1 semana, o filho 03 virá alvo da Red Notice da Interpol. Isso o isola politicamente, acelerando a cassação na Câmara. O bolsonarismo enfrenta mais um revés judicial. Entre 7 e 15 dias, a citação por edital e a prisão preventiva decretada por histórico de evasão ou obstrução. E o concomitante pedido de Red Notice imediato à Interpol. O subtítulo captura o ritmo urgência máxima, sem pausas. Moraes despacha monocraticamente, aí o regimento interno do STF é que garante isso, no artigo 69, cita o edital anterior como base para a citação ficta, prisão preventiva segue por perigo de fuga, declaração de não retorno é prova cabal, ele mesmo declarou que não retorna, então não tem o que provar mais. Já está provado, o fato já aconteceu, né? A evasão já aconteceu. Extradição instrutória é uma figura constante na Lei 13.445, de 2017, e vem em tese junto.
Veja só, é um instrumento da lei a extradição instrutória para você pedir a extradição e pedir a prisão preventiva dele e incluí-lo na Interpol antes mesmo. Isso aconteceu com a Carla Zambelli, né? Bom, a Carla Zambelli ela já estava condenada, mas no caso, está acontecendo, por exemplo, no caso do Eduardo Talhaferro, né, que já vinha pedindo, ele nem réu não tinha virado, ele já tinha um pedido de prisão preventiva dele, e de extradição. A extradição instrutória, então, consta na Lei 13.445 de 2017. Como você viu, explicado no Correio Brasiliense, em tese, o STF pode pedir a extradição para garantir a presença do réu ou, futuramente, a extradição da execução da pena. Tudo depende de Trump, é lógico, e o fato é político, sem fato novo é difícil. Aqui você entra o EMILAT, sigla para Tratado de Assistência Jurídica Mútua, em inglês Mutual Legal Assistance Treaty. No direito internacional, é um acordo bilateral entre os países, como Brasil e Estados Unidos, vigente desde 1997, que facilita a cooperação em investigações criminais, permite troca de provas, depoimentos, buscas rogatórias. E sobre a Red Notice da Interpol, Eduardo deve ser incluído porque o crime de ameaça a magistrados não é coberto pelas exceções da Interpol que impedem inclusão na Red Notice como delitos políticos ou morais. Por exemplo, adultério, bigamia, né, e crimes políticos também, divergência do governo. O que ele fez foi ameaçar juízes, né? Sobre a presidência de Valdeci Urquiza na Interpol, ele assumiu como secretário-geral e tem priorizado cooperações em casos de obstrução judicial global. Então, a obstrução da justiça é um dos motivos mais frequentes pelo qual a Interpol detém pessoas para serem repatriadas aos seus países.